Você que vai prestar vestibular e tem que encarar a prova de inglês, tem que saber de uma coisa. A prova vai pedir basicamente para você a habilidade de leitura de texto. Dentre as questões que vão te pedir habilidade de leitura de texto, vão aparecer as questões de vocabulário. E aí você vai achar que o problema talvez seja uma palavra que você nunca viu antes, que vai estar lá na questão para você descobrir, de acordo com as alternativas, o que aquela palavra quer dizer. Na verdade, o que você tem que fazer antes disso não é saber a palavra que é difícil, mas sim ter um bom domínio das palavras que são de nível fácil e médio. Eu vou mostrar para você aqui nessa resolução. Olá, meu nome é Celso, professor de inglês, especialista em vestibular, e estou aqui para resolver uma questão com você e mostrar como é que você tem que fazer daqui para frente para estudar, para se preparar, para se dar bem na prova que você escolher, porque não dá para você ignorar as questões de inglês se você vai para um vestibular concorrido. As questões vão estar lá e seus concorrentes vão acertar todas. Você tem que acertar todas também. Eu vou fazer com você uma questão aqui hoje da FUVEST. Vou apresentar uma palavra para você que certamente talvez você não conheça, mas eu vou mostrar como a gente faz para acertar essa questão na hora da prova e você vai perceber que você precisa saber antes também como se preparar para essa prova antes. Como é que você tem que montar a sua estrutura de estudo, como é que você tem que se preparar. Claro que se você me procurar, eu vou te ajudar a fazer isso da maneira mais fácil, mais rápida, mais direta possível. Eu vou atalhar o caminho para você. Não dá para ler o texto por você, mas com orientação você vai poder entender como é que você pode ler o texto de uma maneira mais fácil, mais prática e objetiva, sabendo que você que vai para prestar vestibular e se você vai para medicina, que é a maioria do pessoal que me procura, você vai perceber que o tempo é a coisa mais importante. Seja o tempo na preparação, você aprender alguma coisa sem tomar muito tempo do seu dia, você ter um cronograma carregado de palavras e também sem perder muito tempo na hora da prova. Isso é muito importante para você. Eu vou colocar aqui a questão para você, ó, eu vou abrir ela aqui, ó, eu vou falar de vocabulário. O que é esse vocabulário C1, C2, tá? Esse vocabulário que é o mais difícil que você vai enfrentar na prova. É o seguinte, eu vou abrir para aqui para você dar uma olhadinha. Essa aqui é a classificação que a gente chama do CERF, Common European Framework of Reference. Traduz para mim, claro. É a referência comum do padrão europeu para você saber o nível de domínio de um idioma. Então você consegue ver ali na coluna que está à esquerda, no caso aí à sua direita, né? Você que está lendo? Ou não, à esquerda, né? Você está lendo aqui com letras. Então você tem ali A1, A2, aí vai subindo B1, B2, C1, C2. Você já deve ter percebido. O A1, A2 é o nível básico. O B1, B2 é o nível intermediário e o C1, C2 é o nível avançado de domínio do idioma. Acontece que na língua inglesa as palavras também são classificadas de acordo com esses níveis da referência comum europeia. Então, se você for no dicionário do Cambridge, normalmente você vai procurar essa palavra, e essa palavra que você vai ver hoje aqui nessa resolução vai aparecer logo abaixo da palavra a definição, o que ela é, qual é a função dela, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, vai estar lá a classificação dela, C1 ou C2. Normalmente a banca seleciona esse tipo de palavra. Você não precisa saber se a palavra é C1, C2. Isso é só para nos dar uma referência. O que você precisa saber é, normalmente vão colocar palavras de um nível mais alto. E o que eu quero que você preste atenção, se você está vendo uma palavra de um nível mais alto, um nível mais, vamos dizer assim, específico, sofisticado, essa palavra tem uma definição mais restrita. Ou seja, se você conhece as palavras que estão em volta, se você consegue dominar esse contexto, você consegue inferir o sentido dessa palavra. Essa é uma maneira. A outra maneira é você conhecer as palavras que estão em volta, que vão compor o seu contexto. Ou seja, se você tem um bom vocabulário, essas palavras que são mais específicas não vão te atrapalhar. Uma terceira maneira, e não tão comum, é você de fato conhecer essa palavra, porque você já tem uma preparação, você colocou a leitura de texto na sua preparação. E eu digo assim, existem as aulas que você tem que saber, aulas de conjunções, de pronomes, de modal verbs,
Porém, a primeira coisa que você tem que colocar na sua preparação é: hoje eu estudei inglês para o vestibular. Se você estudou o texto, se você leu um texto, se você aprendeu palavras novas, efetivamente você estudou. E aí no dia seguinte, estudei um texto, aprendi novas palavras. E aí consegui perceber a lógica da banca, como é que ela pergunta sobre o texto. E você vai perceber que é leitura de texto, nada muito sofisticado, tá certo? Vamos em frente aqui, eu vou apresentar aqui para você a primeira questão. Eu vou resolver com você aqui. Essa aqui é uma questão da FUVEST, eu creio que ela esteja clara aí para você. Eu imprimi a própria prova, questão 49, mas eu também deixei num texto para ficar mais claro aqui para você. Ela está aqui, ó. O que acontece aqui? Você vai dar uma olhada nesse texto e você percebe que você tem palavras talvez que você não conheça. A pergunta é sobre Dark Doldrums. Bom, Dark eu creio que você saiba. Dark, escuro. Mas quando você vem para o texto, tem muitas palavras que talvez você não conheça. Nessa resolução, eu vou fazer uma coisa diferente com você. Eu vou simular com você algo que eu faço no meu curso, na minha preparação. Você tem uma maneira de fazer essa preparação por conta, sozinho, sozinha. De que maneira? Você pega a caneta colorida e vai grifando as palavras que você conhece, para você ter noção da extensão do seu domínio. É para você realmente se sentir bem, funciona. Depois de um tempo, os alunos param de fazer isso. Já estou dominando legal, eu vou focar só que eu não sei. Mas no começo, é bom você ver como você já conhece bastante coisa, as palavras cognatas, aquelas que parecem com o português. Então você grifa as palavras que você conhece. Depois você vai na sequência e grifa as palavras que você não conhece. E aí você pode fazer o seguinte, você pode deduzir o que aquelas palavras querem dizer, as palavras que você não conhece. O que pode acontecer aqui? Professor, é muita palavra que eu não conheço. O texto está quebrado, não consigo fazer nenhuma ideia. É quase a metade, é 30%, 35%, 40% do vocabulário eu não conheço. Pode acontecer no começo, tá? Então você não tem como fazer a dedução. Você não tem parâmetro suficiente para fazer a inferência. Anota num papel, vai ao dicionário, descobre o que a palavra quer dizer. Se você quiser já jogar no Anki para trabalhar para a sua memorização, você joga no Anki e você volta e faz a leitura do texto. Esse foi seu trabalho do dia. Aumentei meu vocabulário, consegui fazer a leitura de um texto. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou aprender novas palavras. Esse é um ponto. Se você está no começo, é assim que você vai fazer. Num próximo momento, você vai ler um outro texto, você vai perceber que palavras que você marcou nesse primeiro texto vão aparecer no segundo, e assim você vai percebendo que foi feita uma construção do vocabulário. E aí você fala assim, nossa, professor, mas faltam poucos dias para a prova, faltam semanas para a prova, o que eu posso fazer? Você pode fazer da maneira que eu faço na minha preparação, e eu vou mostrar para você. Eu já sei de antemão, muitas vezes, as palavras que vocês não conhecem. E eu vou falar dessas aqui. Tá? Você tem palavras na coluna da esquerda e palavras na coluna da direita. Qual é a minha ideia aqui? A minha ideia é que você perceba que tem palavras que você talvez não conheça, mas precisa conhecer, estão aqui na coluna da direita. E palavras que talvez você não conheça e não vai conhecer, não são muito comuns, estão na coluna da esquerda. Essas da coluna da esquerda, algumas você vai deduzir pela construção do vocabulário, outras você vai deduzir a partir da frequência com que elas vão aparecer. Então aqui eu tenho 8 palavras que vão aparecer no texto. Essas palavras são decisivas, são palavras que talvez você não conheça. As da coluna da direita você tem que conhecer e eu vou antecipar para você, para fazer você ganhar tempo, tá? Para você de fato aprender essas palavras, eu não posso simplesmente te dar a tradução. Porque se eu te entrego a tradução, você resolve um problema, mas não há um processo cognitivo no seu cérebro que gerou uma memória.
gerou um esforço pelo qual você aprendeu essa palavra. Sendo assim, eu vou te falar o que você poderia fazer, tá? Você poderia usar o Google, uma inteligência artificial, ou mesmo um dicionário em inglês. E antes de você olhar o significado, fazer o que eu faço, que realmente gera um conhecimento para você. Essas palavras eu coloco em frases. Então você vê essa palavra trabalhando em alguma frase. Não é uma frase aleatória, é uma frase construída para que você veja no original como funciona o sentido dessa palavra. Feito isso, tem uma próxima etapa do exercício, que é você fazer a combinação entre essa palavra que você viu trabalhando numa frase com a definição dela propriamente dita. Às vezes, eu coloco em português a definição, porque ainda falta um vocabulário para o aluno conhecer. Paulatinamente, conforme a coisa vai avançando, eu faço o ajuste. E por aí a gente vai. Tá certo? Então fica aqui a sugestão para você, se você quiser fazer isso por conta. Se você entrar na minha plataforma, já vai estar lá dessa maneira para você trabalhar uma construção. E eu recomendo que, se você puder fazer isso por 60 dias consecutivos, você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa com a evolução que você vai ter no idioma. É impressionante como algo que você faz todos os dias vai te trazer um resultado excelente, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas palavras. Vou falar de chill. Chill vem sobre esfriar, acalmar, mas acalmar com baixar a temperatura. Por exemplo, chilling, esfriando a cabeça, ficando tranquilo. I'm chilling here on the couch. Eu tô aqui de boa no sofá, me acalmando. Mas chill também tem a ver com frio, esfriar. Então, o esfriar a cabeça, que a gente fala, que é uma metáfora, tem esse termo do chill, que vem do frio, chilling, esfriando a cabeça, descansando. Luz vem de calmaria, ou acalmar, tá? Perceba isso. Se quiser, você pode ir anotando ao lápis aí ao seu lado. Thwart, aí eu coloquei ali entre parênteses thwarted, que é a conjugação verbal. É o verbo to thwart, thwarted é o que aparece no texto. Atrapalhar, prejudicar. E renewable, eu quero que você observe que tem uma palavra ali no meio que você conhece. E essa palavra foi construída a partir de uma composição de prefixo e sufixo. Então eu tenho de repetir, e eu tenho able, que cria um adjetivo para o substantivo. Então, renewable, uma coisa nova que é repetida, vem comigo aqui, ó, renovável. Essa é a palavra criada a partir da composição por prefixo e sufixo. É uma aula que eu tenho na minha plataforma. Essas palavras são mais complexas, são mais difíceis, não são tão comuns, porém, estão aí. Você entendeu? Se você não sabia, não tem problema nenhum, agora está sabendo. Principalmente chill e a ideia de você entender o renewable. Lose e thwart já são palavras um pouquinho mais específicas, nível C1, então fica aí para você. As palavras que estão à sua esquerda, perdão, à nossa direita aqui, né? Quase coluna do meio, em comparação aqui com a nossa tela. Engineer, steel, amount e sit, você tem que conhecer. Você não pode chegar para um concurso de vestibular sem conhecer essas palavras. Essas palavras aqui são de uso corrente, são de nível médio e estão sempre presentes no texto. Então, se você não teve acesso a essas palavras, em algum momento, você não teve um nível de leitura adequado. Menos mal que chegamos aqui, ó, então tá aqui a palavra. Essas palavras vão aparecer em futuros textos, tá certo? Engineer vem de engine, engenho, mas ninguém mais fala engenho, né? A gente fala motor, um equipamento de propulsão. Engineer é quem constrói esse engenho, quem constrói esse motor. Quem é engenhoso é engineer, engenheiro. Tem que conhecer essa palavra, tem que conhecer engine.
Próxima palavra, still. Still, talvez você conheça o advérbio de tempo, still como ainda. Mas o still que você vai ver no texto, você tem que conhecer, é o adjetivo para estável. Still como adjetivo de algo estável. Amount, monte, quantidade, monta, amount, quantidade. E sit, o verbo to sit, sentar, mas sit também de estar em algum lugar, de estar presente, de situar-se em algum lugar. Pronto, você conheceu palavras que deveria saber para poder fazer a leitura desse texto. Então vamos lá, acho que eu estou atrapalhando aqui, né? Eu vou sair. A expressão dark doldrum, alguma coisa escura, chill, esfria, the hearts of renewable energy engineers, os corações dos engenheiros de energia renovável, who use it to refer to the loose when solar panels and wind turbines are thwarted by clouds, night or still air. Que usam, quem é esse who? Os engenheiros que usam isso que? Dark doldrum, para se referir às calmarias quando os painéis solares, as turbinas de vento estão prejudicadas pelas nuvens, pela noite ou pelo ar estável, o ar parado. Pronto, já entendi. Estou falando de energia renovável. Energia renovável, aula de geografia que você tem, energia eólica e energia solar. A energia eólica funciona por uma turbina de vento. A turbina é a hélice, na verdade, né? Uma hélice acionada pelo vento, a força do vento, e essa força com que o vento coloca na hélice, essa hélice gera uma força para a turbina. Painel solar, você coloca lá painéis de células fotovoltaicas, principalmente no deserto, onde você tem um sol intenso, e elas armazenam energia solar em baterias. Então tá falando o quê? O que esfria o coração? É a calmaria. É o quê? O que faz um painel solar funcionar? A luz do sol. O que faz uma turbina eólica funcionar? É o vento. Num dia brilhante, um dia cloudless, less cloud, sem nuvens, uma fazenda solar pode gerar prodigiosas quantidades de eletricidade. Mas à noite, as células solares fazem pouco e com um ar calmo as turbinas situam-se, estão useless, inúteis. Pronto. Consegui fazer a leitura do texto, porque eu fui buscar as palavras que eu não conhecia. Uma vez que eu tenho um domínio de vocabulário, a coisa fica muito mais tranquila. Então, o meu trabalho é sempre buscar vocabulário. Meu trabalho hoje é conhecer palavras. E palavras dentro de um texto, não é memorizar uma lista de palavras. É você ver as palavras trabalhando. Aí tem a questão da tradução e do sentido. Você percebe que a palavra pode ter uma tradução, mas na verdade o sentido não é preso à tradução. O sentido é mais amplo. Por exemplo, sit. Sit eu falei de situar-se, de estar num local. To sit, sentar. Elas ficam inúteis. Elas estão inúteis. Tornam-se inúteis. Não é uma tradução. É um ajuste de sentido. Vamos resolver a questão. Eu tenho que sumir aqui para você poder ver, né? No texto, a expressão dark doldrum, já entendi. Ah, e uma coisa importante que eu não falei. Não leia as alternativas. Numa questão de inglês, não leia as alternativas na prova de inglês. Antes de fazer a leitura do texto. Por quê? Provas de inglês, seja do Enem, seja da FUVEST, seja do Unicamp ou da Unesp, Unifesp, sempre terão distratores. De uma vez que você enxerga um distrator e começa a considerá-lo, é difícil de desfazer a sua percepção. Você vai perder a questão. Então, procure não ler as alternativas. Leia sempre o texto antes, principalmente nessa questão. Então, aqui está. Eu tenho que sumir, né? O que é um dark doldrum? Já percebi. É o quê? É um momento de escuridão. O doldrum, não sei o que é, mas eu sei que é dark.
é o momento que não gera energia, nem pelo painel solar, porque tem nuvens ou está à noite, nem pela turbina eólica, está sem vento. Letra A. As mudanças climáticas atribuídas ao fenômeno do aquecimento global. O que está acontecendo aqui? Ele está te chamando o papo do aquecimento global porque você sabe que isso acontece na prova. E quando você viu lá energia renovável, vamos usar energia renovável para evitar que combustível fóssil ser queimado e não atrapalhar, não interferir no meio ambiente. Só que não está falando de mudança climática. Mas não está ventando. Não é o ponto aqui. Tá fora. Letra B. Os altos custos implicados na construção de fonte de energia renovável. Você é um vestibulando preparado, está estudando, está lendo, e você deve ter se dado conta, deve ter cruzado com o texto falando que realmente o custo de instalação das unidades de produção de energia renovável é muito maior e trazem menos retorno. Trazem um retorno menor. E é por isso que ainda se queima muito petróleo e carvão. Porque o retorno que se obtém com essa energia, tanto em termos financeiros quanto em termos de calorimetria, a produtividade é muito maior. Por isso a energia renovável é cara. No entanto, o texto em nenhum momento falou sobre isso. Então a B está fora. Letra C. Os debates entre ecologistas e defensores do emprego de energia nuclear. Olha que interessante, mais uma vez um debate sobre coisas que são discutidas. A maior fonte de energia que pode ser gerada está no domínio da energia nuclear. Ela é espetacular em termos de formação de energia, é impressionante. E ela é limpa. Só que há sempre um problema de um acidente terrível de vazamento de radiação nuclear, como o de Chernobyl, que já aconteceu. Então esse é um debate ainda muito presente. Só que o meu texto não menciona nada a respeito disso, então essa questão, a letra C, vai ser ignorada. Eu vou aqui na letra D, os períodos de inatividade de geradores de energia, como painéis solares. Essa é a resposta correta. O Dark Doldrum, momento de escuridão, é isso que gela o coração dos engenheiros de energia renovável, quando não tem vento, quando não tem sol, o dia está nublado, não vem energia para ser gerada. A alternativa, letra D. As dificuldades encontradas por comunidades rurais para distribuir eletricidade. Há um problema, mas não é o que está no texto. Então, vamos fazer uma recapitulação. Qual é o procedimento para você aprender a acertar esse tipo de questão? Leitura de vocabulário. Mas a leitura de texto para melhorar o vocabulário. Mas esse processo de aumento de vocabulário que você vai fazer não vai fazer com que você adivinhe as palavras. Vai ser muito raro você adivinhar uma palavra. Pode acontecer, mas a probabilidade é menor. No entanto, se você faz esse tipo de procedimento durante a sua preparação, você cerca o texto de tal maneira que não tem como você errar. E você deve ter percebido que, de certa maneira, a prova, inclusive, vai contribuir com você, vai te dar uma força, ela vai ajudar a você. Então, é a preparação com incremento do seu vocabulário, expansão do seu vocabulário por meio de leitura, e aí resolução de questão, mas leitura, novas palavras todo dia. Você pode adotar o Anki, você pode adotar um caderninho de erros, mas o que faz a diferença é que o seu processo de se tornar um leitor, inclusive língua inglesa, vai fazer com que esse tipo de questão você não perca mais. É isso. Quer saber mais? Deixa seu comentário, manda sua pergunta, eu respondo. Estou olhando aqui seu comentário. No link da descrição aqui, eu tenho um acesso para o meu curso que está disponível para você que pretende prestar o vestibular em breve. Eu paro por aqui, até mais, até a próxima, valeu, tchau, tchau.